debater aqui. O Corinthians amassou o Guarani ontem. Qual foi a melhor oportunidade, tirando o gol do Gil, é claro? Qual foi a grande oportunidade do primeiro tempo? O chute na trave do Guarani. Que coisa, né? Você entendeu? O Corinthians jogou bem o primeiro tempo, amassou o adversário, empurrou pro campo de defesa, mas em uma espetada do Guarani, pum, bola no travessão, quase gol do Bugre. E aí no final do primeiro tempo o Gil de cabeça faz o gol. E aí o time do Corinthians morre. Ontem, o time do Corinthians cansou. Não adianta você, torcedor do Corinthians, que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, que tá no chat do YouTube, ficar nervoso, ficar bravo com aquilo que a gente vem falando desde o começo do ano. O Corinthians, com seu time titular, Xandão, vamos lá. O time titular do Corinthians, todo mundo sabe qual é. Uma outra alteração, vai. O Mosquito de titular com o Juliano no banco, ora o Juliano titular, o Mosquito vai pro banco. O time do Corinthians é esse. Com o Cássio, Fagner, Gil, João Vitor, o Fábio Santos ou o Piton. O Piton tem jogado mais. Eu acho que ele não vai ganhar uma sequência com o Vitor Pereira, principalmente quando o Bruno Melo retornar. O meu campo com o Duqueiroz, Renato Augusto e o Paulinho. Na frente, todo mundo sabe, o William Roger Guedes. E aí você tem o Júnior Moraes, você tem o Mosquito. Esse é o time do Corinthians, é a espinha dorsal, com o Juliano podendo entrar também. 8 dos 11 tem mais de 30 anos. 8 titulares dos 11 que jogam tem mais de 30 anos. Quem foi o primeiro a falar nisso? Quem foi o primeiro a falar? E lembra que eu alertei? Ele tomou pancada, que os caras... o Xandão, vai ficar falando mal, não sei o quê. Gente, é nítido. Ontem, a gente vai colocar a palavra do William já aqui. Ontem na Zona Mista nós conversamos com praticamente todos os jogadores do Corinthians. Mosquito, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes, Cássio, etc. Muito bom. E o William deixou bem claro o seguinte, em alguns momentos o próprio Corinthians vai ter que ter essa perspicácia e entender não só um recado do Vitor Pereira, mas os jogadores se olhando vão ter que entender que não dá pra subir marcação pressão, porque eles vão morrer. O Corinthians ontem não foi problema técnico, claro que errou muitos passes, mas ontem principalmente o problema foi físico. Ah, é porque mudou o preparador, porque o preparador não é bom? Não. Eu seria muito covarde aqui e irresponsável de criticar um cara que está 20 dias trabalhando. Eu não sou perito em educação física, mas com 20 dias você não faz milagre. Você não transforma um time em 20 dias. Agora, se os jogadores do Corinthians entenderem que eles vão ter que marcar pressão e correr durante os 90 minutos, eles vão morrer como morreram ontem, que sirva de aprendizado contra o São Paulo, Xandão. Não, sem dúvida. Mas eu acho que contra o São Paulo vai ser um jogo, o Corinthians não vai se atirar muito, não. Eu também acho que não. Aí é que tá o detalhe. As pessoas estão achando, o São Paulo vai amassar o Corinthians. Não, olha, é jogo totalmente igual pra mim. Esse é um jogo, pra mim, totalmente imprevisível. E eu até fiquei, eu fiquei curioso com a luta dos dois por sediar o jogo. Como eles estão levando em consideração o fator local, né? Porque é um jogo só, né, cara? Uma torcida única. Mas porque o Corinthians não ganha... A última vez que o Corinthians ganhou do São Paulo, eu tava lá. Que foi o primeiro jogo da semifinal de 17, foi 2-0, 2 gols do jogo. Aquele jogo do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, isso. Lembra do Rodrigo Caio? Fair Play. Do Fair Play. Foi primeiro do Rodriguinho, depois do Jô. O Rogério... É isso? Ou não? 2 gols do Jô. Rodriguinho e Jô. Rodriguinho e Jô. Eu estava no Morumbi e aquele jogo o Rogério brigou com o Rodrigo Caio. Foi. E o Rogério era o técnico do São Paulo. Então, olha só, de lá pra cá, o Corinthians não ganhou mais no Morumbi. Não ganhou. E o São Paulo nunca ganhou na Neoquímica Arena. Então, olha só, os dois estavam lutando pra jogar em casa, pra pegar esse retrospecto a favor. Só que, com todo o respeito, um empate com o Corinthians passando nos pênaltis, o Corinthians segue sem ganhar do São Paulo no Morumbi, perfeito, mas pode conseguir a classificação. Lógico. E poderia acontecer a mesma coisa com o São Paulo em Itaquera também. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que é mais difícil. Então... Eu acho que o São Paulo, assim, Xandão, não sei se você tem também essa visão. Eu acho que realmente o São Paulo sente mais a pressão de jogar na Neoquímica Arena do que o Corinthians atuando no estádio do Morumbi. Eu entendo assim. Jogadores ainda mais, cara. O time do São Paulo tem muita molecada e uma molecada boa. Se Pablo Maia, se ele tiver cabeça, sequência... Muito bom. Muito bom. Não vou usar o termo fenômeno e tal, mas não, um jogador... Mas é muito... E pra realidade brasileira perfeito. É muito bom. É um jogador pra ganhar longevidade no futebol brasileiro, pra ser vendido pra fora, pra ganhar repercussão como vem ganhando cada vez mais o Antony, que vai jogar a Copa do Mundo e merecidamente deve jogar e tá jogando muita bola. Melhor em campo. Melhor em campo. Joga demais o Antony, tá jogando muita bola. E no São Paulo, pra mim... Ele não era todo esse jogador que se mostrou na Europa já. Ganhou massa muscular e etc. Sim. Mas eu entendo que o time do Corinthians... Vamos lá. O Corinthians... O que o Corinthians tem que o São Paulo não tem? O Corinthians, tecnicamente falando, eu acho que é um time muito superior. Agora, fisicamente falando, esse meio campo, principalmente do São Paulo, corre muito mais. E se a gente for fazer a comparação, eu acho que não serve de parâmetro relacionar, por mais que o São Paulo tenha vencido e bem o Corinthians nesse jogo da fase de grupos por 1-0, gente, não esqueçamos que caiu o mundo antes da bola rolar.
tava um polo aquático. Então é óbvio que quando chove uma barbaridade, o time técnico, no caso o Corinthians, que é superior ao do São Paulo, vai sentir mais. E o São Paulo, que é mais correria quando joga em casa, apoiado por 50, 60 mil torcedores, vai mostrar mais ímpeto. Então por isso que o São Paulo se sobressai. Mas eu realmente acho que em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que o São Paulo também não vai pressionar tanto assim o Corinthians. Naqueles 15, 20 minutos, acredito que sim. Se não surtir efeito, drop e dá uma segurada.